Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em Gálatas 6, no versículo 8, que vai dizer assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao teu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Até aqui. Aqui, nós vamos ver que Paulo, ele escreve para os Gálatas e ele instrui para que eles cuidem dos seus irmãos da fé. Muitas das vezes nós queremos tanto cuidar dos nossos irmãos da fé, porque Paulo, ele nos orienta a fazer isso, e nós acabamos esquecendo de cuidar da nossa família, da nossa casa. Eu aprendi que o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. Se nós não conseguimos cuidar dos nossos entes queridos, como nós vamos cuidar dos nossos irmãos lá fora, que precisa de uma palavra, que precisa de um carinho, de um abraço, apenas de a gente estar presente para ouvir eles abrirem o coração para nós? Se a gente não consegue cuidar do ministério principal, que é a nossa casa, e através do nosso ministério, que é a nossa casa, nós possamos ver como nós estamos saindo lá fora. Porque muitos de nós, lá fora é uma bênção. Os irmãozinhos falam, porque o irmão fulano, nossa, é uma bênção, o irmãozinho fulano tá pronto para atender, socorrer todos que precisa. Mas quando chega dentro de casa, o irmãozinho ou a irmãzinha, é só pela misericórdia de Deus. Não tem paciência para ouvir os filhos, não tem paciência para ouvir o marido, a esposa, é só gritaria, é só grosseiro, não tem uma palavra de carinho, não dá atenção, não tira um tempo para ter comunhão com a família. Mas quando está lá fora, todo mundo olha e fala, nossa, que família maravilhosa. E muitas das vezes os nossos filhos, eles enxergam em nós a maneira que nós tratamos as pessoas dentro e fora de casa. E muitas das vezes eles não querem servir ao Senhor, porque o nosso testemunho dentro de casa é só pela misericórdia. Então nós precisamos rever os nossos conceitos como cristão, como servo do Senhor. Como está o nosso ministério, o nosso principal ministério, que é a nossa família. Como nós temos tratado este ministério? Nós temos honrado este ministério? Ou nós temos tratado ele de qualquer maneira? E o ministério lá fora, nós fazemos com zelo, porque lá fora o pastor está vendo, porque lá fora tem muita gente me observando. E muitas das vezes, para mim ficar bem com o pastor, com todo, ser ungido, eu sou uma bênção, mas dentro da minha casa eu sou maldição. Está repreendido em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos bênção dentro e fora de casa. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar-nos a tratar os nossos irmãos da fé dentro e fora de casa. Do jeito que nós tratamos lá fora, que nós vamos tratar dentro de casa. Porque é dentro da nossa casa que é o nosso termômetro de como nós estamos na presença do Senhor. Porque não adianta eu enganar o homem, mas ao Senhor eu não engano, porque Ele está vendo tudo. Deus, Ele é ciente, onipresente, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E Ele vai deixando você caminhar, Ele vai
vai te dando corda, e vai chegar uma hora que essa corda ela vai acabar, ele vai puxar. E como é que vai terminar a tua história? Nós vemos aí que homens e mulheres lá fora é uma bênção, mas dentro de casa só o sangue do cordeiro. E o casamento destruído, vidas sendo ceifadas por Satanás, porque nós damos lugar. Não é porque Satanás, ele está fazendo a parte dele. Não, muitas vezes somos nós que nos prestamos a fazer o papel de Satanás dentro de casa. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas e nós possamos verdadeiramente ser bênção dentro das nossas casas e ser também bênção fora. Da maneira que nós sejamos dentro de casa, que isso venha para fora e que todos possam olhar para as nossas vidas, para as nossas famílias e querer este Deus maravilhoso, um Deus que transforma, que cura, que liberta. Não é uma transformação por interesse, não, mas é uma transformação genuína que vem de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós somos transformados de dentro para fora, reflete dentro da nossa casa, reflete no nosso ministério, reflete no nosso serviço, aleluia. Aonde quer que nós somos, as pessoas olham para nós e identificam que nós somos diferentes. Mas se eu e você tiver um posicionamento totalmente oposto do que a verdade, as pessoas vão olhar para nossas vidas. A princípio eles podem até querer ser, mas só que tudo que está encoberto não fica encoberto. Ela vem à luz. O Senhor traz a luz no determinado tempo. Aquele que mente, ele pode mentir tanto o que ele quiser, mas vai chegar o tempo dele semear sua mentira. Então não fica nada encoberto. Nós precisamos tirar a pedra que tem nos impedido de sermos homens e mulheres segundo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque se a gente faz relaxadamente a obra, se nós cuidamos relaxadamente, nós vamos pagar um grande preço. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça. Que a gente vai fazer a obra do Senhor com zelo, com carinho, com amor. Porque o amor é a chave de tudo. Foi por amor que Jesus Cristo foi crucificado por mim, por ti naquela cruz do Calvário. Não foi por qualquer outro sentimento, não. Foi por amor. Se ele não amasse a minha vida e a tua vida, ele não tinha se doado. E muito menos o Pai dele tinha dado ele para morrer por amor de mim e de ti naquela cruz do Calvário, se fazendo maldito em nome de Jesus. E assim é tão interessante que aqui em Timóteo 5, versículo 7, vai dizer assim: prescreva, pois, essas coisas para que seja irrepreensível. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e o pior do que o descrente. Não seja escrito senão viúvo, que conte aos mesmos 60 anos de idade, tenha sido esposo de uma só mulher, seja recomendado pelo testemunho de hospitalidade, lavando os pés aos santos, socorrendo e atribuindo-se viver na prática, no zelo e de toda boa obra. Então aqui, Timóteo está dizendo que nós temos que cuidar, sim, da nossa casa, da nossa família. E nós também temos que cuidar dos nossos irmãos da fé, com zelo, com amor, com palavra, no lavar do pé. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos tão corridos, tão afobados com oba-oba. Muitas das vezes é só número, e nós esquecemos que existe vida. Tem vidas querendo
ouvir a nossa voz, falar, Jesus te ama, olha, não se preocupa, eu estou orando por você, dar um abraço, lavar o pé, enxugar as lágrimas. E assim é tão gratificante quando você faz, sem esperar nada em troca. Muitas das vezes eu e você queremos fazer para que o pastor veja, para que o presbítero veja, para que o bispo veja. Não, nós temos que fazer para que Deus veja. Nós cuidamos daquilo que é precioso aos olhos dele. Quantas vezes você já foi no hospital visitar um enfermo? Não porque a sua liderança mandou, mas porque você sabe que o seu vizinho está doente, está internado, e você vai lá, você ora por ele, e você vê Deus agir na vida dele. Não importa se você ir lá fazer o seu papel de servo, de servir aos seus irmãos. Se isso você não ganhar galardão do homem, se você não ganhar fama diante do homem, não importa. O que importa é que Deus está vendo o que você está fazendo, você está ajuntando pedra para sua coroa. E isso é tão gratificante quando você faz isso. O ano passado, um vizinho meu ficou internado e os amigos estavam se revezando para ver ele, para fazer visita. Porque a própria família não ia, só ia quando o hospital acionava. Aí ia. Caso ao contrário, não ia. E quantas vezes eu virei para minha irmã e falei para ela só, vê quem vai esse final de semana, se não for ninguém fala que eu vou, pega o cartão que eu vou estar de folga, eu vou para a igreja de manhã, e eu passo aqui, faço o que eu tenho que fazer, e à tarde eu vou para lá. Cansei de fazer isso. E só você ver a alegria no olhar da pessoa, que ela não te esperava ali. Isso não tem preço. Então nós precisamos fazer a nossa parte como cristão. Não é você ir para a igreja, levantar a mão, confessar que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida, que não existe outro Deus, e você ficar aí no seu mundinho. Não, nós precisamos sair para a rua. Nós precisamos sair, cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro, aleluias. Nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo a toda criatura, porque o tempo são maus. Nós temos visto tanta coisa acontecer e nós estamos dentro do nosso mundo, na nossa bolha de vidro. Agora eu estou na presença do Senhor, nada vai me acontecer, nada vai me abalar. Mas o dia mal chega para todo mundo, a despeito de qualquer situação. Estende a sua mão, cuida, ame, ore. Você não está perdendo nada, você só está ganhando. O céu está vendo o que você está fazendo, aleluias. E o que mais importa é atrair o olhar do homem para a tua vida ou é atrair o olhar de Deus para a tua vida? Porque quando nós atraímos o olhar do Senhor, Ele, do alto céu, Ele se levanta para advogar as nossas causas, aleluia. Porque quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Muitas das vezes nós somos tão atribulados, querendo promoção, querendo melhorar no serviço, em todas as outras situações, queremos ganhar mais dinheiro, a gente começa a trabalhar em 2, 3 empregos. Porque eu quero a casa, assim, assado.
Ah, porque eu quero um carro assim, assim, assado. Ah, porque eu quero fazer uma viagem para Disney, né? Porque eu isso, porque aquilo. E a gente acaba esquecendo de fazer o básico, que é abraçar, é chorar com aquele que chora, é orar por aqueles que estão necessitados da tua oração, aqueles que estão aflitos, aquele que perdeu o emprego, que não sabe o que vai fazer, como vai fazer, aonde ir, para onde ir. Nós temos a resposta que é Jesus Cristo. E nós temos que dar essa resposta ao mundo. Não importa qual seja a situação. Jesus Cristo está às portas, aleluia. Breve ele virá. E quando nós fazemos o que ele nos ordena, é tão maravilhoso, é tão gratificante, que todos olham para as nossas vidas e enxerguem em nós que existe algo diferente. É tão bom quando você vê um irmão caído, você poder alegrar o dia dele e no final ele falar para você obrigada, não mude, porque a tua alegria mudou o meu dia. Só o fato da pessoa virar para você e chorar as pitangas e você falar, olha, confie em Deus que tudo vai dar certo. Creia, porque Ele é o único que pode fazer. E se você tiver a oportunidade de orar, como diz o meu professor de teologia, se em 5 minutos você ora, a gente não pode perder a oportunidade. Não precisa fazer uma oração extensa, longa, não. Fala, Senhor, abençoa minha irmã. Toma essa causa dela nas tuas mãos, abençoa sua família, abençoa seu lar. Mostra para ela que tu és com ela, Senhor. Tu és Deus de provisão. Em nome de Jesus, amém. Pronto, você orou. E o Senhor, Ele se agrada quando nós nos compadecemos dos outros irmãos, aleluia. É tão triste quando a gente pode fazer alguma coisa e a gente se recusa a fazer. Isso nós estamos pecando, porque nós estamos negligenciando o nosso chamado. Nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Ele nos chamou para que a gente estivesse dentro de uma igreja como oba-oba, como clube. Não. Ele nos chamou para que nós pudéssemos levar a palavra dele aos 4 cantos desta terra. Quando Jesus ressuscitou, ele encontrou seus discípulos, ele falou, ide e fazer discípulo por toda a terra. Ele não limitou. Ele falou por toda a terra, até os confins do mundo. E glória a Deus, porque chegou até nós hoje. Olha quantos anos, quantas décadas se passaram. E hoje nós temos o privilégio de ser irmãos de Jesus Cristo, de ter um Pai de amor, de ter um Pai que conhece o meu deitar e o teu levantar, aleluia. Que nós possamos verdadeiramente nos posicionarmos como filho, filho amado como nós somos, a despeito de qualquer situação. Nós somos amados por Jesus. Nós vamos passar por situações difíceis? Vamos. Mas nós temos a certeza que a vitória é nossa, porque Jesus está no barco, aleluia. Quando Jesus está no barco, o barco ele pode até sacudir, mas ele não tomba, ele não vira, porque o Todo-Poderoso está conosco, aleluia. Então vamos nos posicionar, vamos cuidar da nossa família, tanto a família espiritual como o nosso sangue. Vamos começar a orar por eles, vamos levantar de madrugada, levantar um clamor, aleluia. Vamos declarar os nomes, dizer está curado, está sarado, está liberto em nome de Jesus Cristo.
Vamos colocar as nossas mãos nos travesseiros e declarar que tem uma noite abençoada, que toda perturbação na mente está repreendida e anulada agora em nome de Jesus, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que você não veja nada mudar, continue crendo e declarando a palavra de Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas das coisas que nós esperamos em Deus. Aleluia. Quando Jesus ele falava para os seus discípulos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, ninguém acreditava. Ninguém tinha fé nisso, mas aconteceu. E aquilo que aconteceu naquele tempo vai acontecer hoje, aleluia, na minha vida e na tua vida. Nós temos que nos posicionarmos para que nós possamos viver a plenitude das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Cuidando, zelando, amando, honrando, para que as bênçãos do Senhor nos acompanhem por onde quer que nós somos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor precioso dele sobre ti tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com um momento de oração. Aleluia. Fique na santa paz do Senhor. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte, em nome de Jesus. Que o doce Espírito Santo possa nos ajudar a cuidar dos nossos irmãos da fé, dos nossos irmãos de sangue, em nome de Jesus Cristo. Que Ele venha nos transformar de dentro para fora, para que nós sejamos homens e mulheres, segundo o propósito de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Shalom Adonai, fique na santa paz do Senhor, beijo no coração, tchau, tchau.